Olá a todos, estamos aqui agora no dia 16 de Uma Vida com Propósito e a gente está aqui para falar hoje sobre o que realmente importa. E o que realmente importa é que viver consiste em amar. Viver consiste em amar. O que mais precisamos aprender é amar, porque amar acaba com a nossa intenção egoísta, acaba com o nosso egoísmo. E a gente precisa aprender a amar sem intenção egoísta, portanto, né? É o tipo de amor totalmente altruísta que Cristo nos ensina através da cruz. Então é sobre isso, é sobre esse tipo de comunhão. E aí nós estamos falando também de viver isso como igreja. Ser igreja é isso. Então ser igreja é amar meu irmão imperfeito, e essa é a missão mais importante, nosso maior testemunho ao mundo. Lá em João 13, quando Jesus está próximo de partir, ele lava os pés dos discípulos e ele fala isso para os discípulos. Nisso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Depois em Gálatas 6, versículo 6, 7 em diante, ele diz assim: de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele também colherá. E aquele que planta na carne colhe ruína, destruição e morte. Aquele que planta no espírito colhe vida eterna. Então não desistam de fazer o bem, de plantar o bem, porque no tempo certo você vai colher frutos abençoados, se você não desistir. Então persista em fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Está escrito assim. Então principalmente aos irmãos. Né? Então isso faz parte da nossa principal missão de vida. Vida sem amor não tem valor. Tem um capítulo lindo, que é considerado o hino do amor, 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo fala isso: sem amor, nada vale a pena. Né? Se você sabe falar todas as línguas do mundo, mas não é por amor, é só barulho. Se você doa tudo o que você tem, se não é por amor, não significa nada. Ele vai mostrando isso. Né? Então, a vida só tem valor por causa do amor. Todos os 10 mandamentos são sobre relacionamento. Todos eles. Então, os 4 primeiros são sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, não criar ídolos, não desprezar o nome dele. Mas os outros 6 mandamentos são horizontais. São sobre o nosso respeito aos pais, são sobre o nosso respeito à vida das pessoas, às coisas das pessoas, aos relacionamentos das outras pessoas. Né? Então, Deus nos fez assim, relacionais mesmo. E ele depois resume esses 10 mandamentos em 2. Amar ao Senhor seu Deus, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Então veja como é que a Bíblia trata disso. Todas as ordens mais importantes que o ser humano precisa cumprir, todos os seus propósitos se resumem em amar. Amar a Deus e amar o próximo. O trabalho e os negócios são inimigos dos relacionamentos e tornam nossa vida inútil. Então aqui a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Muitas vezes as pessoas chegam assim: eu não sei mais o que ela quer, não sei mais o que meus filhos querem, porque eu já dou tudo para eles. E aí você tem que parar para entender que eles não querem as coisas que você pode dar para eles, eles querem você. Né? Então, isso que a gente tem que refletir agora aqui. Às vezes a gente gasta muito, muito da nossa energia, da nossa vida, do nosso tempo no trabalho, nos negócios, com coisas, né? Com essa busca por reconhecimento, por títulos, essa busca por prosperidade financeira, conforto, estabilidade. E aí a gente gasta a maior parte da nossa vida nisso. E aí não entende que tudo isso é só uma ferramenta para bons relacionamentos. A prioridade são os relacionamentos. E não ter recursos, não ter satisfação de trabalho, não ter reconhecimento profissional. Essas coisas não têm valor se não tiver relacionamentos. Então tomar muito cuidado com isso. E outra coisa, o amor é eterno. Tudo mais passa. Tudo passa. Então, todo o dinheiro que você conseguir acumular, todo o prestígio profissional que você conseguir acumular, tudo isso passa. Mas o amor, os relacionamentos não passam. São eternos, né? O amor é eterno.
pensa no leito de morte, ninguém realmente vai lá e fala assim, eu quero olhar de novo pela última vez para os meus títulos. Quero olhar aqui para o extrato da minha conta bancária. Ninguém faz isso. No final da vida, a pessoa está quase partindo, ela quer ver pessoas que foram importantes para ela. E outra coisa, você também vai ser julgado por Deus por ter amado ou não, e não pelas conquistas materiais perecíveis. Né? Nosso julgamento é se nós amamos a Deus como deveríamos, se nós amamos as pessoas como poderíamos. É sobre essa realidade do amor que nós somos julgados. A melhor expressão do amor é dedicar tempo ao outro, tempo com atenção, dando importância. Amar, então, não é sustentar financeiramente, não é providenciar conforto, alimento e roupa. É claro que essas coisas são gestos de amor, sim, quando são. Mas amar aqui é você prestar atenção no outro. Conseguir olhar no olho do outro, conseguir ouvir a voz do outro. Conseguir entender o que é importante para esse outro e se envolver nas questões do outro. Os outros precisam do meu amor, não das coisas que eu dou. Então acho que a gente já falou sobre isso, né? O melhor momento para expressar amor é agora, então não perca a oportunidade. Às vezes a gente passa uma vida só gastando energia e tempo em coisas e perde muito tempo sem ter se relacionado de verdade com as pessoas. Nossas melhores memórias estão relacionadas a pessoas, não a coisas. Tem muitos memes, muitas historinhas, muitos videozinhos falando sobre isso, sobre pessoas que desperdiçam a vida toda em coisas e não valorizam relacionamentos, né? Então isso já é dito de muitas formas, né? Gálatas 5,14, é o versículo que eu quero deixar para vocês, diz assim: toda a lei resume-se num mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Assim como a de Mateus 22, 37 ao 40 falava sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo, né? E a pergunta que eu deixo hoje para vocês é: honestamente, será que os relacionamentos são minha prioridade? Prioridade máxima? Como posso me assegurar de que passem a ser? Então pensa aí que essa é uma pergunta muito importante e define muito do que você vai ser daqui para frente. Até a próxima.